Olá, então agora eu vou falar um pouquinho sobre como foi o processo de criação e de produção de Silêncio, que foi o meu quarto curta-metragem. O primeiro foi Diagrama do Útero, o segundo foi Sinfonia da Sky Heights, o terceiro foi What Makes a Good Party e o quarto foi Silêncio. Todos os outros curtas-metragens estão aqui no canal e todos eles têm essa explicaçãozinha também aqui no canal. Também tem essa explicaçãozinha, né? Tem esse making off de como foi feito. E Silêncio não é diferente, então vamos começar o nosso making off, nossa explicação. Então vamos começar dizendo que foi para uma aula interdisciplinar entre as matérias de documentário para cinema e direção de fotografia da Universidade em Manumbi, que foi onde eu fiz minha graduação. E eu tive uma epifania antes de ir dormir um dia sobre esse filme. Eu me lembro muito bem desse momento. Foi antes das aulas começarem. Eu sabia que eu ia ter documentário no próximo semestre da faculdade. Então eu já estava pensando em documentários que eu gostaria de fazer. E eu já me considerava feminista, então já estava dentro das pautas do feminismo, assim. E abuso já era algo que eu gostaria de falar, porque já era um tema que era particular para mim, porque a minha mãe sofreu muitos abusos e inclusive dentro de casa. E ela foi minha maior inspiração para fazer esse filme. Eu dedico o filme para ela, inclusive. E pra mim, a estrutura desse filme seria, tipo, atrizes narrando histórias, né? Tipo, eu pegaria histórias reais de abusos, daria na mão de atrizes, as atrizes narrariam essas histórias. E aí, no final do filme, a minha mãe narraria a história dela sobre abusos. Então, seriam histórias reais narradas por atrizes. E depois, no final, a minha mãe, então, sem ser uma atriz, né, uma pessoa real, narrando uma história real. Só que no final das contas, na hora da ilha da edição, eu não tive. Eu cheguei a filmar minha mãe narrando a história dela, só que eu não tive coragem de editar a minha mãe narrando a história dela, porque é muito forte. E eu não tive estômago. E aí eu só coloquei um frame da minha mãe no final do filme. Não sei se dá pra perceber, mas só tem um framezinho lá da minha mãe. É uma mulher loira que aparece no final do filme. E aí acaba. Porque eu não consegui. Aí a gente começou nossos pedidos por histórias reais de abusos que aconteceram com meninas e mulheres de todo o país. A gente jogou no Facebook, a gente jogou no Tumblr, a gente jogou no Twitter, a gente jogou em vários lugares e recebemos dezenas, centenas, na verdade, de histórias de abusos de mulheres. Foram realmente muitos, muitos, muitos relatos. A gente ficou muito tempo lendo e se emocionando e lidando com aquilo. Foi muito pesado. A gente teve assim, foi uma carga emocional que a gente não estava preparado para receber. Porque tinha pessoas que estavam lidando com aquilo, meninas, né, que estavam lidando com aquilo no momento, assim, que estavam sendo abusadas no momento. E, assim, eu acho que eu precisava ter tido um acompanhamento ali, que eu realmente eu não tive o preparo, sabe, certo? Mas eu dei meu máximo, assim, eu realmente falei pra pessoa procurar um psicólogo ou uma delegacia. Tipo, eu lembro que eu tentei falar pra pessoa procurar ajuda e não ficar naquela situação. Mas eu não sei se foi o suficiente, né? Porque a gente tava na universidade, eu não tinha muitos recursos, assim, sabe? Sei lá. É, e, e aí a gente recebeu todos esses relatos, fizemos uma curadoria, escolhemos algumas dezenas, escolhemos vários. E depois de escolher alguns, a gente chamou por atrizes
que na verdade não foram atrizes, foram amigas, na verdade, né? Tipo, eu coloquei no meu Facebook, assim, tipo, quem topava, das minhas amigas do Facebook, quem topava participar do meu filme. E meu único critério é que tivesse boa dicção para participar do filme, assim. E eu não coloquei nenhum critério de cor, nem idade, nem assim, sabe? Eu tentei fazer com que as pessoas tivessem a mínima aparência com a pessoa que me mandou o relato, né? Porque eu vi a pessoa que me mandou o relato porque a maioria vai pelo Facebook ou alguma coisa assim, sabe? Mas algumas me mandaram anônimo pelo e-mail, mas eu me lembro que eu consegui. A maioria tinha sido pelo Facebook, as que eu escolhi foram pelo Facebook, então dava pra ter uma noção se a pessoa. Ou pela história mesmo, dava pra ter uma noção se a pessoa era jovem ou mais velha. Então dava pra ter uma noção da idade da pessoa, assim. E aí eu escolhi as meninas de acordo com isso. E foram amigas de amigas. E algumas eram atrizes de verdade, algumas eram atrizes profissionais, mas a maioria eram não atrizes. Eram realmente só amigas e conhecidas que toparam participar do filme. E idealmente a gente teria uma história de cada tipo de abuso, assim. A gente teria uma história de abuso paterno, abuso no transporte público, abuso dentro da igreja, abuso dentro de vários lugares, assim. Só que claro que a gente não ia conseguir fazer tudo em menos de 20 minutos, né? Então a gente optou por algumas opções e seguimos com aqueles relatos, né? Mas foram realmente. A gente realmente recebeu várias opções. E aí, para fazer o roteiro, tem, digamos, duas partes, né? A parte texto e a parte visual. A parte texto era 100% o texto que as meninas me mandaram. Eu não acrescentei uma palavra. Então, até a vírgula, ponto final, erro ortográfico. Se a menina me mandou desse jeito, eu mandava para as atrizes. A menina me enviou o texto do jeito que ela me enviava, eu enviava para as atrizes. Então foi assim que eu lidei com o texto dos abusos, né? Eu peguei, copiei e colei, assim, eu nem cortei nem nada, foi realmente cru, bem cru. E a parte visual foi com o Tumblr. Eu criei um Tumblr de referências visuais para a equipe. Esse Tumblr era muitíssimo importante para para a equipe ter uma noção do que eu queria para cada cena, para cada história. E eu vou deixar aqui algumas stills e comparações de um artista visual que eu via no Tumblr e uma still do Silêncio, para vocês terem uma noção de que as referências visuais são realmente muito importantes pra gente ter uma noção do que a gente quer no set, assim, sabe? E que elas podem te guiar muito bem se você souber escolhê-las. Esse endereço do Tumblr ainda existe, ele se chama inspiraçãodoc.tumblr.com, porque o filme ainda não tinha nome, então por isso que tem esse endereço meio genérico. Então, como vocês podem ver, as referências visuais foram parte crucial para criar o roteiro do filme, né? E hoje em dia eu ainda faço a mesma coisa, só que com o Pinterest. As gravações foram mais ou menos extensas, porque envolviam muitas atrizes, foram realmente várias atrizes, porque foram várias histórias, né, também. E elas vinham de vários lugares diferentes de São Paulo, né? Tipo, do Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, outras cidades ao redor de São Paulo. E tudo isso acarretava em vários percalços, né? Porque acontecia de que o nosso filme era um filme universitário, a gente tava pagando pra elas, tipo, um cachê nem simbólico, né? A gente tava dando uma ajuda de custo só pra elas chegarem até lá,
Ou talvez só pagar, tipo, um lanche, no máximo. Eu nem lembro, na verdade, quanto que a gente pagou pra elas. Mas foi realmente quase nada. Foi quase nada ou nada, nem lembro, de verdade. Mas foi bem pouco. Então acontecia. Então é claro que acontecia vários percalços, né? De desmarcar em cima da hora, de não poderem ir, dessas coisas que acontecem mesmo. Em qualquer produção pode acontecer, mas quando você não tem aquele vínculo empregadício de verdade, assim, acontece ainda mais, né? Tipo, é normal. E eu nem culpo também. E no geral foram 5 diárias de vídeo e mais 4 diárias pro áudio, que a gente gravou em dias separados, né? Então no total foram 9 diárias. E agora chegou a minha hora favorita de se falar, que é a parte da edição. E a parte da edição é um processo completamente diferente, é um processo completamente de introspecção minha. E como sempre acontece nos meus filmes, né? É um processo realmente de me retirar e ficar só eu e o meu filme e né, aquele negócio assim. Meu trabalho, né, tipo, hoje em dia é de editora. Então, esse sempre foi o meu momento de brilhar, digamos assim. Porque é na mesa de edição que o meu filme toma forma, sabe? Então eu vou confessar uma coisa aqui pela primeira vez. Acho que eu nunca falei sobre isso em qualquer outro lugar. E não que isso seja relevante pra ninguém, mas pra mim é. A minha cabeça de diretora e a minha cabeça de editora são duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. A minha cabeça de diretora tem uma visão muito clara do que ela quer e de como o filme vai ser, e aí ela faz Tumblr, faz playlist que toca no set, e tem um roteiro, e fala pra equipe o que ela quer. Ela tem uma visão muito clara do que ela quer, ela sabe o que ela quer. Só que a minha visão de editora chega na hora da edição e fala: Mano, tudo isso aí que você pensou, esquece. Vamos começar tudo do zero. Eu destruo tudo que eu pensei e. E começo realmente tudo do zero. Tipo, eu falo, vamos destruir tudo isso aí que você pensou e vamos começar tudo de novo, sabe? Vamos destruir tudo e reconstruir tudo. E é isso que eu penso, sabe? É isso que e, tipo, eu construo uma ideia nova na edição. É na mesa de edição que meu filme nasce de novo, assim, sabe? Tipo, realmente, tipo, nasce outro filme na ilha de edição. Eu me desapego completamente do que eu gravei, do que eu pensei, de tudo. E isso é muito importante pra mim, sabe? Isso é crucial que eu tenha tempo, que eu tenha energia, que eu tenha, sabe, essa liberdade de criar um mundo novo na edição. E aí, se eu tiver essa liberdade tipo, de desprender tudo que foi pensado antes, eu crio uma coisa completamente nova na edição. E e aí sai uma coisa nova, realmente. Sempre sai uma coisa nova. Então, o que você vê, esse filme que você viu, né? O Silêncio, que espero que você tenha visto, porque senão todo esse vídeo não faz sentido nenhum. O filme que você vê, Silêncio, ele não tem nada a ver com o filme que eu pensei lá no meu devaneio de dezembro de 2015, quando eu tava viciada no Tumblr, pensei pro meu filme de documentário, sabe? Aquele primeiro insight, sabe? Aquele primeiro insight não tem nada a ver. Aquele primeiro insight tem tudo a ver com o que eu pensei enquanto eu tava gravando, sabe? Ali tava tudo coerente, tava tudo na mesma linha. Mas aí chega na edição e eu destruo aquela ideia. Chega na mesa de edição e a ideia é destruída. Vira outra coisa. E isso é fundamental pra mim. Isso é fundamental. Então eu não sei se ficou claro. Mas. É isso, assim, sabe? Tipo, esse é o segredo. Destruir sua ideia.
Esse é o segredo da edição, pra mim. Que mais? Então, por exemplo, se eu for dar um exemplo, eu gosto muito daquelas faixas que abrem o filme, sabe? Que aparece aqui, ó, com a mãozinha assim entrando, e aí vai aparecendo aquelas faixas. Tipo, aquilo ali é duplamente um efeito da edição agindo no produto final. Primeira coisa, aquelas faixas não tinham sido pensadas no início, de jeito nenhum. Aquilo ali foi completamente pensado na edição. E a, aqui ó no lençol também. Porque eu só gravei aqui ó no lençol porque a gente tinha sobrado tempo no dia da gravação, sobrou tempo pra. A gente tinha um lençol lá, sobrou um tempinho e eu falei, vamos gravar uma sombra aí daqui, ó, porque tinha uma referência lá no Tumblr de uma sombra no lençol. Aí eu falei, vamos gravar. Aí a gente gravou tal, mas eu pensei que a gente nem ia usar. E aí, tipo, não pensei que a gente ia usar mesmo. E aí a gente usou realmente, tipo, e aí eu gostei. Daí na hora da edição eu falei que gostei dessa sombra, vou usar ela aqui, assim, sabe? Foi totalmente inesperado. Totalmente inesperado mesmo. Tipo, então, as faixinhas quanto o lençol, produto da edição, assim, 100%. E é o que eu acho que é talvez o que eu mais goste em silêncio, assim, visualmente. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto. Esse filme teve uma ajuda absurda de muita gente. Foram muitas pessoas queridas que ajudaram a fazer esse filme. Foram centenas de mulheres que enviaram seus relatos pra gente. E eu sou muito grata a todas elas, cada uma que enviou. Foram amigas que toparam atuar e que a gente nem precisou da ajuda delas, algumas, assim, sabe? Porque foram tantas que toparam ajudar a gente, que a gente teve amiga que a gente nem precisou. E amigas de amigas que toparam também. E colegas da IMB e pessoas de fora. Foram realmente muita gente que topou fazer parte desse filme. E então, se você foi uma dessas pessoas que ajudou a fazer com que silêncio viesse à vida, eu agradeço do fundo do coração. E se você não ajudou, mas também tá vendo esse vídeo até aqui, tá acompanhando o meu trabalho, eu agradeço também muito. E eu também queria dizer que ainda esse mês eu vou liberar aqui outro vídeo que é irmã, feminino. É Irmã de Silêncio, que é Vir a Ser. É isso, acompanha o canal, se inscreve aqui pra acompanhar tudo isso. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que tá vendo, tá acompanhando tudo até aqui. E tá. Tchau, tchau.